12 erros que todo iniciante comete no iFood e eu não quero que você seja essa pessoa. Bora pro vídeo, editor. Olá, povo lindo desse Brasil, seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Vídeo esse que eu vou destrinchar aqui 12 erros que todo iniciante comete no iFood. E esse é óbvio que é uma chamada, mas esses erros aqui tem gente com 2, 3 anos de loja. A gente pegou a loja até que fatura relativamente bem, cometendo esses erros básicos. Então, meu objetivo com esse vídeo é que você não seja essa loja e mantenha esse crescimento constante. Primeiro ponto que você precisa entender, e isso é básico. Curte o vídeo, vai lá, deixa o like. Se você não gostar do vídeo, no final você vai lembrar, ai que vídeo horrível, e vai tirar o like. Você vai lembrar. Agora, se o vídeo foi bom, você anotou, tomou nota, já vai colocar em prática hoje mesmo na sua loja no iFood, você vai esquecer de dar o like e aí você não vai ajudar o canal. Então, ajuda o canal a crescer, clica aqui, curte o vídeo. Durante o vídeo, eu vou fazer provocações, você vai colocando aqui no comentário, comenta. E se você não é inscrito no canal, amigo, aí tá sem condição. Clica no botão de se inscrever aqui para receber mais vídeos e dicas. E polêmicas também, né? Que ultimamente eu ando entrando em muita polêmica. Mas eu entro em polêmica principalmente porque eu sou dono de delivery. Então eu defendo sempre os interesses do delivery e não de nenhum marketplace. Bora pro vídeo e logo de cara eu quero que você pense também o seguinte, tá bom? Óbvio que nós somos influenciador e não deixa de assistir até o final. Não deixa, porque no final estarão as melhores dicas, certo? Bora pra dica 1. Esse é o básico do básico do básico do básico. Cardápio sem foto. Eu não sei porque cargas d'água tem gente que deixa o cardápio sem foto. E o grande problema não é nem o fato do cardápio estar sem foto que não vai gerar conexão com o seu cliente, não vai gerar desejo, nada disso. Isso é um problema, mas nem é o maior. Sabe qual que é o maior? O maior problema é você não participa de nenhuma lista do iFood. O iFood não dá visibilidade, não dá promoção, não dá lista, não dá nada para itens que não tenha foto. Às vezes até o item entra em promoção, se você tiver uma campanha inteligente, só que ele não vai ganhar destaque na plataforma. Por quê? Porque dentro da plataforma só vai ter item com foto. Então, cara, não quer que aquele põe, deixa pra depois eu ponho. Eu já peguei loja de rede, mais de 10 itens sem foto. E aí, inicialmente, a gente pediu as fotos, colocou a foto, pra dali 15, 20 dias começar o trabalho. Então, só pra adiantar. Só nesses 15 dias com a foto, a loja já aumentou aí quase 30% as vendas. Só pra você ver como o tamanho da importância, porque começou a participar de algumas listas. Outro erro é o cardápio sem descrição. É um erro grande você colocar arroz, feijão e fritas. A função principal da descrição, e essa é o que eu preciso que você entenda, é todos os seres humanos se conectam de forma diferente. Tem uns que vai ser visual, tem uns que vai ser lendo, com a escrita, falando. E a pessoa que tá falando, mas o cardápio do iFood não fala, ele lê falando. Então cada pessoa se conecta de uma maneira. Então a gente vai bater o olho na foto, nossa, que foto. Aí o cara vai pra descrição, vai ser indiferente pra ele. Tem gente que vai ver a foto, vai achar, pô, legal a foto. Aí ele vai pra descrição e a descrição se conecta. Então quando você deixa um item sem descrição, 2, 3, que seja, você está talvez deixando de fazer uma venda, uma única venda. Um cliente que você perdeu. Se você perder um cliente por dia, você deixou de fazer 30 vendas no mês de pessoas que viram. Você pode ter essa correlação, inclusive, olhando a quantidade de pessoas que visitaram o seu cardápio, quantidade de pessoas que concluíram. Entendemos essa parte? Olha que glória. E qual que é a principal função da descrição? Você usa uma metodologia simples. É chamar atenção e despertar interesse. Um exemplo clássico que eu gosto muito é: vou descrever uma pizza de mussarela, mais simples do mundo, para amantes de mussarela. Aquele cara que se conecta visualmente falando, vai olhar, vai ler aquilo ali e vai falar, nossa, você vai chamar a atenção daquele cara. Para amantes de mussarela, você descreve sua pizza, só que não massa, molho e queijo. Você precisa despertar o interesse. Sabe aquela massa especial da Nani Pizza? Aquela crocância ou fermentação longa, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Você não precisa também enfeitar muito, tá bom? Isso foi só um exemplo. Mas o principal objetivo é chamar atenção e despertar o interesse. E no final, você precisa chamar pra ação. Clica no botão e garanta a sua agora. Isso é uma chamada para ação, beleza? Erro número 2. Agora a gente vai pro erro número 3. Esse erro, ele é comum, só que ele é mais difícil de você detectar. E aí eu concordo com você e essa é a minha função de estar aqui, te ajudando. É você colocar a categoria errada. Edu, como assim, Edu? Eu vendo marmita, marmita é marmita. Não. Edu, como assim, pô? Eu vendo churrasquinho, churrasquinho é carne. Também não. Edu, eu vendo parmegiana, pô, parmegiana é italiana. Também não. O que você precisa entender é o seguinte, é o principal ponto. Como que você vai fazer essa pesquisa? O iFood é uma plataforma de tecnologia, então ele analisa dados. Eu vou dar um exemplo bem prático para você. O McDonald's está na categoria lanches. Aquele perfil de consumo daquela galera, o tipo de produto que ele come vai estar escrito lá lanche, hambúrguer. A inteligência artificial do iFood, o algoritmo, obviamente, identifica que é um lanche
que é um hambúrguer, e o McDonald's ele é líder de vendas. O McDonald's ele vende por si só. Então, ou seja, ele puxa a fila, como a gente costuma dizer. Se o McDonald's mudar para uma categoria nova que inventaram, podrão. Agora tem categoria podrão, um exemplo. Pronto, o McDonald's vai passar a puxar a fila. Então você não vai vender mais hambúrguer na categoria lanches, porque o padrão de consumo dessa galera tá ali dentro. Para vocês entenderem na prática, eu como usuário, eu consumo determinado produto. Quando eu consumo pela segunda vez determinado produto, o iFood identificou, opa, o Edu gosta desse produto. Quando ele gosta desse produto, ele identifica o meu perfil de consumo dentro da plataforma. O horário que eu como, quanto eu gasto, a hora que eu gasto, que tipo de prato eu tô acostumado a comer, a pedir. Então ele identificou, pô, Edu gosta desse produto. Ele vai identificar pessoas dentro da base dele, que são 55 milhões de pessoas nesse momento, e vai identificar qual que é o perfil de consumo parecido com o meu dentro da sua região de entrega. E aí ele começa a mostrar a sua loja. Óbvio que se você estiver nos acompanhando aqui, você vai sempre entender a melhor maneira de se posicionar e ganhar destaque nessa recomendação. Mas o ponto principal o iFood vai sempre se basear nesses dados. Vão existir algumas coisas que são quase que de praxe? Vão, mas existe a exceção à regra. Um exemplo é a marmita. Categoria brasileira, ela vende mais na maioria das regiões. Na maioria. Vai existir uma região ou outra que a marmita vende mais. Eu já peguei pelo menos umas 4, 5 regiões do Brasil. Se essa categoria vende mais, a minha loja tem que estar onde? Lá. Você pode usar de estratégias, óbvio. E aí, vamos deixar mais pro final do vídeo para dar esse spoiler. Mas essa é a lógica que você precisa olhar. Sempre para essa. Apesar do parmegiano estar na culinária italiana, você vê bastante lojas na culinária italiana. Inclusive, eu tenho uma loja na culinária italiana de parmegiana, mas é por um outro motivo, porque o foco não é vender, mas isso é para outro vídeo. O prato mais procurado dentro da categoria brasileira é o parmegiano, a nível Brasil. Então, você precisa fazer uma análise de mercado, entender quem são os seus concorrentes, olhar as 10 lojas mais bem posicionadas, as 10 lojas que mais vendem. O meu concorrente, a loja do Dudu, ela vende o mesmo produto que eu, tem um perfil parecido, é mais ou menos nessa pegada que eu quero trabalhar. Você vai pegar essas 10 lojas e vai olhar quais são as categorias que elas estão. Separou as categorias, vai ter X e Y. Você olha a quantidade de avaliação. E aí você vê aonde tem o maior fluxo de pessoas. Eu explico novamente o porquê do fluxo de pessoas. E essa aqui é onde mora a pegadinha, onde mora o segredo, tá? Olhando para brasileiro e marmita, às vezes você tem a categoria brasileira aqui, a loja que mais vende tá ali com 5 mil avaliações. Aí você olha para a categoria marmita, nossa, a categoria marmita tá com 10 mil avaliações. Aí você fala, pô, marmita, né? Óbvio. Não. Porque quando você pega os 10 primeiros, a soma das 10 primeiras vai ter 12 mil avaliações. Ou seja, 10 mil tem o primeiro, 500 o segundo, 100 o terceiro, aí todas as outras vai ter um pouquinho. E quando você pega a categoria brasileira, que teve 5 mil na primeira, ela vai ter 4.500 na segunda, 4 mil na terceira. Então a soma das avaliações da brasileira, você tem um fluxo de pessoas muito maior. Um ponto importante não necessariamente você não deve estar na marmita. De repente você pode usar uma estratégia com uma loja secundária sua e colocar na marmita. Aí qual que é o seu objetivo? Competir com a primeira. Aí você tem que se tornar a mais vista dessa categoria. Então, se você tá numa categoria pequena, você vai pra onde? Pra ser o melhor. Se você tá numa categoria que divide, você vai em busca da visualização das pessoas. Aí, inclusive, a sua estrutura de cardápio é pensada diferente. Olha que glória. E a gente só falou de 3 erros aqui, hein? Nós só falamos de 3 erros. Já coloca aqui agora no comentário. O que você achou? Você comete de algum desses erros? De repente, você olhou sua loja e tá na categoria errada? Me fala aqui nos comentários. Te ajudou? Bora pro quarto erro, então. Quarto erro. E o quarto erro, ele é um clássico e eu tenho culpa disso. Costumo dizer que a gente induz ao erro, né? E eu, por influenciador, eu tenho um pouquinho de culpa nisso. Vou explicar pra vocês. Porque existe uma parada dentro do iFood que é tempo online. Você precisa estar o máximo de tempo online possível. Eu vou dar um exemplo prático pra vocês. Eu vendo marmita. A minha loja, ela abre às 9h30 da manhã. Sai pedido? Eu faço 400 pedidos no dia. Mas vai sair 1, 2. Às vezes às 10h30 da manhã tem 3 pedidos. Mais de 1h30 de loja aberta. Aí as pessoas falam, se você tá com a loja aberta e não tem venda, é ruim. É ruim dentro do seu horário de pico. Você acha que com a inteligência que o iFood tem, ele vai indicar uma pizza no café da manhã? Então as recomendações do iFood, elas ficam fora. O iFood não vai recomendar. Só que eu ganho em tempo online. E esse tempo online me ajuda. E essa é uma informação que eu sempre falei. Baseado nisso, o que as pessoas começaram a abrir? Abre a loja, coloca lá quase que 24 horas e aí fecha o gestor para a loja não abrir. O tempo online vai lá embaixo. Cria pausa programada. Pausa programada você vai usar quando? Cara, aconteceu uma emergência, eu preciso pausar a loja. Acabou o gás, não dá para vender nada. Preciso pausar, faço uma pausa programada. Amanhã de manhã eu vou precisar abrir mais tarde. Faço uma pausa programada. Mas a pausa programada, ela também te prejudica, assim como fechar a loja, mas
pior dos cenários é você dizer que tá aberto e não tá aberto. Ponto que eu quero que você entenda assim, ó. Se você falou que vai abrir das 9h30, no meu caso, às 22 horas, 9h30 às 22, acabou, ponto final, tamo junto, demorou, é nóis. Uma recomendação que eu costumo falar: Edu, acabou o gás, não sai mais nada. Pausa o cardápio inteiro. A loja tá aberta, mas tá pausado. Então estipula o horário, pensa certinho, ó, vou trabalhar nesse horário. E trabalha nesse horário. Bora pro erro número 5. E o erro número 5, esse erro é tão comum, na minha opinião, ele é um dos mais graves, ele é o mais grave que tem. É um dos mais, se não for é o mais grave que tem. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu não podia deixar ele pro final. Mas é o erro mais comum que a galera comete, que é trabalhar com o preço errado. É isso mesmo. Comenta aqui embaixo se você já não trabalhou com o preço errado. Coloca aqui nos comentários se você já não olhou pro concorrente e falou, pô, ele tá vendendo por 22, eu vou vender por 22 também. Um clássico, eu vendia arroz, feijão, filé de frango, fritas, salada e farofa. Esse era meu prato lá em 2017. E a gente vendia por R$17. E eu era a loja mais cara da região. Dentro do iFood tinha centenas, se não dezenas de lojas que vendiam a R$12. Várias. Era o preço padrão. Eu vendia 17 e vendendo a 17 eu me tornei a loja que mais vendia no iFood. Durante os 2-3 anos, a loja que mais vendeu. 18, 19, 20. E era a loja mais cara. Por quê? Porque a margem de lucro precisa ser respeitada, ponto final. A gente vai usar de outras estratégias para ter visibilidade, atingir o público certo, gerar valor, agregar valor, mas não adianta eu vender com preço errado. Guerra de preço, quem ganha sempre perde. É clássica essa. Você vai trabalhar igual um cavalo velho para abrir mão da sua margem. Não tem sentido. E pelo iFood se trabalhar de um aplicativo que ele analisa o comportamento da pessoa, um erro também muito comum é a pessoa falar, eu vou começar a vender baratinho para dar um volume de venda. Quando der um volume de venda, o que eu vou fazer? Eu aumento o preço. Aí você muda a faixa. Então, ou seja, é como se você estivesse mostrando a sua loja com preço baratinho para essa galera, aí você aumentou o preço. Essa galera não vai nem te ver mais, você some e vai essa galera passar a te ver. Ou seja, aqui ninguém te conhece, suas vendas vai fazer assim, ó. Erro básico. Erro número 6. Não perca as contas. Esse eu não digo nem que o iniciante tem culpa, às vezes é falta de conhecimento mesmo. Mas é analisar o desempenho do iFood. Se o iFood é uma plataforma de tecnologia que vai analisar dados, o que eu preciso fazer para ter resultado? Analisar esses dados, né, meu amigo? Analisar esses dados e ver onde pode melhorar. Qual alavanca você pode ligar, ou qual alavanca você deve desligar, para onde está indo o meu público, qual o ticket médio da minha loja e, principal, os dados do funis. Aonde você está, quantas vezes está tendo, a conversão do seu cardápio, a visualização é a etapa mais importante do seu cardápio no funil. Na aba de desempenho é a visualização. Quantas pessoas estão olhando o item da sua loja, extremamente importante. Aprenda a analisar a aba de desempenho. Existe, você está falando isso para vender seu curso. Fala o seguinte, não compre meu curso. Tem vários vídeos gratuitos meus, mas também tem vários vídeos gratuitos do próprio iFood. Assiste os gratuitos, depois que assistir os gratuitos, aí quando você quiser dar um up, aí você compra o meu. Mas não vai comprar o meu agora não, tá bom? Tá iniciando, o vídeo é para iniciantes, mas já vou chegar nos veteranos, hein? Já vou chegar no erro que a galera veterana comete. Comenta aqui, nós estamos no erro 6, se tem algum erro que você comete. Comenta aqui, bora pro próximo erro. O erro número 7, ele consiste em uma paridade muito grande com o erro número 6. O erro número 6, a gente falou de não olhar o desempenho do seu iFood, análise de desempenho. Falei muito sobre isso. Expliquei aqui, lá o funil, dados do funil. Só que dentro da aba de desempenho existem mais duas abas que são extremamente importantes. Uma delas é a marketing e a outra delas é a operação. Se você não é um dono que está dentro do seu negócio, por exemplo, a aba da operação te ajuda a entender os pontos fracos. Está tendo muito cancelamento, o motivo do cancelamento, o horário do cancelamento. E já na marketing você começa a entender quais são as promoções que estão mais funcionando. Você está numa campanha inteligente, não é o tema do vídeo, mas a campanha inteligente ela tem um direcionamento automático. O que significa? Ela vai te dar promoções automaticamente, vai colocar vocês em campanhas automáticas. E aí como você vai saber se essa campanha está dando bom ou está dando ruim? Só pelas vendas? Desempenho, marketing, você vai lá, olha bonitinho, redondinho, e você vai ver quais campanhas estão performando melhor. E aí, a título de spoiler, você vai fazer o quê? Você vai comparar mês a mês. Quando você compara mês a mês, você consegue diminuir ou aumentar o investimento da campanha, sabendo qual campanha está funcionando melhor e se ela é benéfica para o seu restaurante. Se é uma campanha benéfica, você pode potencializar a campanha inteligente porque deu certo. Se ela é ruim, você apenas diminui ou às vezes até sai, beleza? Outro erro muito comum de iniciante, e que esse erro eu cometo ele até hoje, eu vou falar para vocês. Viu? Mas hoje é muito mais por esquecimento, mas eu cometi esse erro de muitas formas, que é não responder a avaliação negativa. O cliente ele precisa olhar e perceber que você está preocupado com as avaliações negativas. Só que cá pra nós, as avaliações às vezes é mentirosa, né? Aí dá uma raiva. Eu tenho aqueles meus 5 minutos que eu, ô abençoado,
apesar de existir uma técnica muito legal de você responder. Mas o cliente, ele precisa ver, o cliente que está chegando na sua loja do conhecer, ele precisa ver que você deu atenção, inclusive, para as avaliações negativas. E o jeito certo de você responder é assim, ó. A avaliação, quando você responde, ela já aparece imediatamente na plataforma para o cliente. Então você vai respondendo as boas e deixa a ruim para o 6º dia. Por quê? No 6º dia, quando você responde, ela é publicada. Só que nesses 6 dias, você já teve mais avaliações boas, que você está respondendo de imediato. Essas avaliações vão estar em cima das avaliações ruins. Então, ou seja, o cliente vai chegar e vai ver só coisa boa, lá no final ele vai ver uma ruinzinha. Diferente de quando você não responde e deixa subir sozinho, e aí o cliente já dá de cara com aquela avaliação horrível. Não dá. Então, sempre as boas você vai respondendo. Existe uma página, que eu não vou falar o nome aqui, mas tem uma página que ela é muito famosa, que ela pegava essas avaliações do iFood. Eu apareci naquela... Eu era campeão. Que dava uma raiva, mano. O cara às vezes vinha falar, a comida tá gelada, a comida tá isso. Foi entregue em 10 minutos, você fala que tá gelada, mano. Tá de brincadeira, seu mentiroso. Eu era assim. Comenta aqui se você já passou por isso. Coloca nos comentários se já passou por isso aqui. E agora a gente vai pro... O 9 e o 10, eu vou falar os dois de uma vez. Porque os dois estão interligados. O erro número 9 é um perfil sem descrição. E o erro número 10 é uma logo amadora. Vamos entender o seguinte? A logo é o que conecta o seu cliente numa lista de loja. Dentro do iFood existem diversas listas, produtos que vendem bem, mas existe lista de lojas, que não é necessariamente aquela orgânica. E ali vai aparecer o logo da sua loja. Quando você lá, tá aquele logo lá todo... Então a sua logo ela precisa transmitir o recado exato que você quer passar para o seu cliente. Que tipo de produto, como você vende, quanto você vende. Ela precisa passar essa leveza para o seu cliente. E um ponto importante no logo é a foto de fundo. Muita gente recomenda branco, preto, papapá. Dentro do iFood a minha recomendação é olhe o espaço que você está, aonde você vai entrar e pega uma cor que se destaque de fundo. Às vezes você pega um fundo preto ou um fundo branco. Branco é mais comum. Você vai ter um monte de logo branco. A sua loja ela desaparece. Aí você bota um fundão amarelo ou laranja, igual o meu. Você, sai na frente de todo mundo. E a outra parte é o perfil sem descrição. A primeira coisa que você precisa entender é que a descrição, ela tem a função de SEO, que é Search Engine Optimization. Eu não sei falar inglês, acho que você percebeu. Comenta aqui se o seu inglês é bom também. Mas ela tem uma função de procurar. Ela funciona como palavras-chave. O erro que muita gente comete é colocar na descrição palavras-chave voltadas ali para o seu cardápio, tipo só produtos. Você tem que ter todas elas, mas não só produtos. Edu, explica o porquê. Vou explicar para você agora já imediatamente. Pega a visão do seguinte, ali a descrição, ela tem um papel fundamental fora do iFood. O meu estúdio ele fica no bairro de Pirituba. Então ele tá aqui, ó, Delivery em Pirituba. Marmita em Pirituba. No Google, o que vai acontecer? O Google vai pegar e vai recomendar restaurantes, lojas, e aí tudo que tenha essa palavra-chave como fundamento. E o iFood, ele gasta muito dinheiro com Google, com Facebook Ads, com Google Ads, com Meta Ads, tudo quanto é Ads que você pode imaginar. Se você digitar aí, pega o bairro que você tá e coloca aí, Delivery em tal lugar, você vai ver que um dos primeiros patrocinados que aparece é de quem? Do iFood. Só que o iFood não tem restaurante, como que gera desejo? Ele vai pegar os restaurantes que estão próximos daquele cliente baseado nessas palavras-chave. Então o perfil, ele não tem que ter só as palavras-chave do cardápio, ele tem que ter frases prontas também. Como, por exemplo, delivery em Pirituba, restaurante em Pirituba, marmita em Pirituba, almoço em Pirituba. E aí você pode usar até uma ferramenta do Google para descobrir quais são os termos mais buscados no Google. Então pensa na descrição como palavra-chave para quê? Para o Google e não para o iFood. A gente vai agora para o erro número 11. E o erro número 11, ele é o mais comum, inclusive para veteranos, que é você não acompanhar as atualizações do iFood. Vamos entender uma coisa? O iFood ele faz por baixo, em média, 200 testes por semana. O que isso significa? Significa que é uma plataforma muito viva. Ela está mudando o tempo todo. Quando eu entendo o conceito, eu consigo me adaptar a essa mudança. Lembra que eu falei do desempenho, marketing? Vai ser uma coisa essencial. Só que se tem uma coisa que não muda nunca no iFood, é o orgânico. O orgânico não muda. Então o iFood ele vai mudar diversas campanhas, diversas formas de mostrar, mas o orgânico ele tem a sua função essencial, que é entender o que o cliente consome sem ele estar vendo. Então, o orgânico ele não pode funcionar nunca. E como que o orgânico? Por exemplo, eu tenho um treinamento que chama Cardápio DX, treinamento simples, rápido. Um dia você assiste e mata ele todinho. Qual que é a principal função do Cardápio DX? Manter o orgânico funcionando. E aí eu falo assim, ó, eu tenho alunos que faturam 400, 500, mil reais. Eu presto serviço de consultoria para lojas que faturam 700, 800, para grupos que faturam mais de 1 milhão, e uma coisa que a gente nunca deixa de fazer é que eu ensino dentro do Cardápio DX, por exemplo,
que é otimizar o seu cardápio. Às vezes você está muito tempo sem vender, você contrata um consultor, o cara vai chegar para você e vai falar assim, ó, seu cardápio está saturado. Essa é a resposta que ele vai te dar e com certeza você já ouviu essa expressão em algum lugar. Qual que é o grande problema? Não tem nada a ver o seu cardápio saturado. Tem a ver que aquele produto que está ali, ele já cumpriu a função dele de trazer aquele tipo de pessoa para o cardápio. Acabou. Então você precisa entender o que está funcionando e ir rotacionando e criando uma estrutura que mantenha-se sempre com os clientes atraídos. Sempre chegando gente nova na sua loja. É assim que você não pode crescer. Aí o cara chega e fala assim, seu cardápio tá saturado. Aí ele vai lá, só muda um item ou outro de posição, dá uma ajeitadinha, pá, pimba, bum, a loja começa a vender. Por quê? Porque a atração começou a mudar. Então isso é algo que, para você que tá do zero, para você que tá ali com seus 10 mil de faturamento, acabou de começar, óbvio que do zero você não vai fazer isso, mas você tá ali, já começou a ter uma galerinha crescendo, chegando. O que você vai fazer? Você precisa criar essa rotação para manter sua loja sempre crescendo. A gente vai começar a consultoria hoje, inclusive. Tem uma reunião com a minha equipe aqui. A gente vai definir a sua nova estrutura para uma loja que está faturando 780 mil. Travada no faturamento. O que a gente vai fazer agora? Mudar primeiro a atração orgânica. Primeiro ponto. E o erro número 12. E esse é o bônus. E esse é o erro que você não pode cometer de jeito nenhum, principalmente em época de 99. Gravei bastante vídeo polêmico aí, fui xingado, ameaçado. Será que eu fui vendido, comprado pelo iFood? O iFood não me paga R$1, mas poderia, né? Meu Pix é nanimarmitas@gmail.com. Quem quiser fazer o Pix, faça o Pix. Mas o iFood não me paga nada pra eu defender. Eu defendo sempre o de delivery. E aí, pensando nisso, eu venho falar que um dos erros das pessoas, que as pessoas mais cometem, no meio de toda essa polêmica, é justamente não ler os termos e condições do próprio iFood. A gente criminalizou muito a regra da 99 de ter o cardápio igual do salão. Mas o iFood também tem essa regra. Só não é do salão. Tem que ter o mesmo preço do seu delivery, que acho que o iFood já caiu um pouquinho na real. Então, você não pode vender na teoria, você não pode... Na teoria não, porque é real. Você não pode vender o seu cardápio mais barato do que o iFood. Só que como o iFood era sozinho, ele meio que fez vista grossa pra isso. Com a chegada da 99, passou a fechar a loja, por causa desse preço diferente. E aí, quando você assina o contrato com a 99, tem uma cláusulazinha lá que diz que você tem que ter 10% mais barato que o iFood. Aí você perde a sua loja no iFood e fica na 99, porque você não pode ter... Se você igualar o preço, você perde a loja na 99. Pra mim foi pura maldade que a 99 fez, tá bom? Mas, vamos relembrar que isso é o quê? Só a minha opinião. A opinião de um futuro careca. Coloca aqui nos comentários. Se você escrever careca nos comentários, eu vou saber que você chegou até aqui. Eu tô ficando careca, tô ficando traumatizado, ó. Mas tudo bem. Coloca careca que eu vou saber que você chegou até no final do vídeo. E dentro dessas políticas, existe diversos erros que a galera comete e que às vezes passa batido. Por exemplo, você mandar o Instagram pra sua loja, evasão de dados. E você sabe aonde que moram o perigo disso daí? Às vezes o cliente não denuncia porque o cliente nem tem esse conhecimento. Então o cliente não é o maior problema. O maior problema é o seu concorrente. Sua estrela começa a brilhar, o concorrente liga para o iFood e denuncia. Aí vai lá e bloqueia sua loja, diverte sua loja. A loja perde relevância. Então, existem diversas maneiras de você conseguir fazer um serviço bem feito. Não faça dessa maneira, tá bom? Leia as políticas, entenda o jogo e joga o jogo do jeito certo, tá bom? Gostou do vídeo? Curte, comenta, diga pro amiguinho, compartilha, aviãozinho. Vai maratonar vídeo no canal. Não se esqueça, se não é inscrito, se inscreve, indica pra galera e vai maratonar aqui desse lado ou desse lado, em algum lugar vai aparecer um monte de vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. E coloca algum tema que você quer que eu fale aqui, que eu vou vir gravar um vídeo específico pra você. Beijo grande no coração e até a próxima. Vai que vai.